Graça e paz, amados! Hoje nós estamos aqui para finalizar o nosso devocional, Sim, né? Vamos encerrar aí o estudo do livro de Romanos. Hoje, o último capítulo 16, também vamos dar uma revisada. E nós já gostaríamos de agradecer, né, a todos que estiveram conosco nessa jornada, porque eu tenho certeza que foi um devocional de muito aprendizado, né, pelo menos para nós, né? Sim, verdade. Nós, assim, ao estudar cada capítulo, cada passagem, né, o quanto fomos edificadas com isso. E nós esperamos que vocês também. Sim. Bom, vamos começar, vamos então finalizar, né? Estudar, então, hoje o capítulo 16 de Romanos. Certo. Aqui no capítulo 16, nós vamos ver que Paulo vai dar suas saudações, né? Ao povo ali de Romano, à igreja. Ele deixa esse agradecimento também a quem ajudou ele ali, esteve ao lado dele. E depois na obra do Senhor, né? Priscila, isso. Ele cita aqui Priscila, Áquila, né? Isso. E nós vemos aí que então ninguém faz a obra de Deus sozinho, né? Sim. Nós precisamos então nós fazemos parte do mesmo corpo, né? É um só corpo. Isso. Então nós precisamos todos trabalharem, né? Cada um como seu membro, como um membro servindo ao corpo, né? Com o mesmo propósito. E com certeza quando nós estamos trabalhando em equipe, né, nós somos muito mais fortes, mais edificados, né? Eu acho também mais ainda o coração de Deus, por ver a união ali dos irmãos, né? Exatamente, né? Cada um se respeitando. Sim. Ali na carta mesmo de Paulo, ele nos ensina isso, Sim. né? A respeitar até os nossos irmãos que pensam de forma diferente. É. Nós precisamos aprender a conviver, né? Sim. A ter um relacionamento. Respeitar a diferença de pensamento. O importante é todo mundo estar no mesmo foco, né? Exatamente. Isso que eu acho que ele traz. Né? Contribuindo e trabalhando para a mesma finalidade, né? O mesmo propósito, Exato. Né? Que é a glorificação do nome do nosso Senhor. Isso, levar né? A palavra de Deus. E eu acho legal aqui também porque ele não esqueceu, né? Com certeza existiam muitos outros irmãos que ajudavam, mas ele fez questão, né, de saudar cada um. Isso. E falar, né, olha, eu agradeço você, a irmã tal, por isso, recebam ela, Priscila e Áquila por isso, e é legal esse reconhecimento também, Sim. né, de você poder falar, né, olha, obrigada, irmão, você me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e isso é legal também. A gente parar pra pensar, ele parou ali, né, o tempo dele, para reconhecer o serviço do seu irmão que ajudou ele, de certa forma, no seu trabalho ali, né? Sim, isso fica uma lição, né? Uma lição. Para nós aprendermos a valorizar as pessoas, isso, verdade. né? Valorizar o trabalho delas, o quanto elas contribuem, não só no corpo de Cristo, mas na vida em si, né? Às vezes falta um pouco isso, né? Falta. De parar e falar assim, eu preciso valorizar o serviço dessa pessoa, né? Eu preciso elogiar, trazer... falar coisas boas, né? Não julgar, condenar, mas sempre focar no reconhecimento, né? E no, né? Sim, na valorização do ser humano, né? Verdade. E aí ele continua aqui no versículo 17, ele vem com os conselhos finais. E eu gostaria de ler com os irmãos que diz assim: meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios e respeitem do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E aí, para finalizar, ele vem com o versículo 20, e Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Glória a Deus, né? Amém. Então, o que nós vemos aqui é que nós precisamos ter um discernimento, né? E sermos cautelosos com esses irmãos. Irmãos não, né? Que aqui não seriam irmãos. Ele fala, afastem-se desses que trazem divisão, né? Sim. E isso é uma coisa muito importante hoje, né? Dentro da igreja. Da igreja na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Também, né? E aí ele fala, ele não diz aqui nem
não dialogue, mas né, eu posso conviver, não. Ele fala, ele é enfático aqui em falar afaste-se, né? Afaste-se desses que, por meio de palavras macias e bajulação, ou seja, não vai chegar com discórdia, né? Sim. Chega falando... Seria um falso amigo. Isso, né? falando o que você quer ouvir, e aí ele vai plantando essas distorções do evangelho, da verdade, né? E é isso que o Paulo então nos ensina, para nós termos discernimento, né, em saber identificar essas pessoas e já nos afastar delas. Agir com sabedoria, com né? Sabedoria, ele chama para sermos E é engraçado, porque sábio, quando eu penso para ser sábio, a gente também precisa estar ali, firme no Senhor, na nossa Sim, fé, na para a nossa gente conseguir fé. identificar, como você falou, identificar essa má amizade, Isso, essas pessoas que vêm para trazer divisão, né? E que parecem ser boas. E eles acabam deturpando às vezes, né, o evangelho do Senhor, ou Nos ali vai afastando. colocando uma sementinha aqui, outra ali, então ele fala isso, sejam sábios e afastem-se. Né? Não tem meio termo. Não tem meio termo, afastem-se, né? Sim. E para finalizar aqui do 25 em diante, ele fala do louvor a Deus, né? E ele fala: louvemos a Deus, pois ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Isto é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquele que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém, né? Amém. Então nós precisamos estar sempre com o coração grato, né? Em louvor ao nosso Senhor, adorando ao nosso Pai. Adorando ao nosso Pai, porque Ele nos fortalece na fé, né? Sozinho na caminhada a gente não consegue, né? Então, exatamente. E tá sempre Isso leva... A fé também traz um pouco da obediência, né? E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos estar sempre abrindo os nossos ouvidos também e buscando sempre nos aperfeiçoarmos, estudarmos e ouvirmos pregações, né, para que a nossa fé seja fortalecida pelo nosso Senhor. Porque esse louvor a Deus é isso, é a busca constante a Deus, porque isso agrada o coração do nosso Pai, buscar a Ele, estar sempre ali, né? Em adoração, né? Adoração ao nosso Senhor, é isso mesmo, é o que fortalece. É o que traz obediência, né? Uma vida de dedicação, uma vida devocional, né? Isso que uma constante comunhão, né? Isso fortalece. Fortalece porque nós percebemos que às vezes um pouquinho do que você se afaste, né? Você já sente, a gente sente, né? Sente um pouco a fé, abala um pouquinho e tal, mas nosso Deus, Ele é misericordioso para nos manter. E deixou o Santo Espírito ainda para nos fortalecer, né? Ainda mais. Para nos ajudar a não desistir, permanecer buscando e adorando o nome dEle. Isso. Então nós finalizamos aqui o capítulo 16 e agora nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nós estudamos, né? Sim. Decorrer desse capítulo, desse livro de Romanos, né? Então, a gente inicia aqui a carta de Romanos e Paulo nos traz, né, mais ali até o capítulo 11, as doutrinas, né, como devemos seguir aqui dentro do Evangelho. Ele estabelece as doutrinas, né? Isso. E do capítulo 12 em diante ele vem para as aplicações práticas, né? Porque não adianta saber só a doutrina, mas não colocar em prática, né? Ele cita bastante trecho falando assim, não adianta de nada você saber as leis e ali não seguir, né? Isso, exatamente. Você não aplicar, né? Você não praticar, que às vezes é um evangelho muito falado e pouco praticado, né? Isso. E isso nós precisamos ficar atentos. Então, quando ele vem ali a partir do capítulo 12, nós vemos que ele trata basicamente de relacionamento, né? Como um cristão deve se relacionar. Primeiro ele fala do relacionamento do cristão com Deus, depois ele fala do relacionamento do cristão consigo mesmo, depois ele fala do relacionamento do cristão com os inimigos, também, né? Como você deve agir com os seus inimigos.
Ele fala dos relacionamentos dos cristãos com os irmãos na fé, que são irmãos na fé, apesar das diferenças. E aí ele se atém às diferenças que não são essenciais, né? São diferenças secundárias, que não é a respeito dos pilares da fé cristã, né? Sim. E aí ele vai escorrendo basicamente sobre isso, né? Sobre como nós devemos nos... Até como cidadão também, né? Como cidadão também, como nós devemos nos relacionar, Se nos portar, né? Qual a conduta esperada de um cristão, né? Sim. E foi isso, nós aprendemos muito, né? Sim, e uma coisa também, Dari, que me destacou muito aqui foi o amor, que citou várias vezes, né? Sim, que é um dos principais. Eu acho que quando você ama, você consegue ali ter um respeito tanto com o seu irmão em Cristo, como uma pessoa que está fora, como cidadão. Porque é o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Né? Aí não é só amar de falar, né? Sim. É amar de praticar, é amar de respeitar, é você se colocar no lugar do próximo. Do próximo. Então ele fala exatamente isso, né? Até Sim. dentro da igreja, essas divisões, né? Que Sim. ele faz crente fraco, crentes fortes, né? Sim. É você entender que você que já tem talvez uma maturidade, você tem que amar e respeitar aquele irmão que talvez... E ajudar, né? Que talvez não tenha alcançado ainda. E aquele irmão que não tem maturidade ainda, também tem que amar e respeitar e não julgar o outro irmão que já está em outra fase, né? Sim. Porque é como se fosse... Eu entendi assim, são bebês, né? A gente cresce assim no etapas, evangelho. né? Você vai amadurecendo. Amadurecimento. E ele trata isso, né? Sobre o amadurecimento cristão, né? É isso mesmo. Então, é isso. Romanos foi uma carta muito legal de estudar. E a gente espera, assim, que essa semente da devocional, da busca do Senhor, como Paulo deixou pra gente, que a gente tem que estar firmado em Deus, essa busca constante, tenha sido uma sementinha plantada, que você tenha tomado gosto, né, de aprender mais a palavra do Senhor e continue, né? Continue, porque a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, ele é poder para transformar vidas, né? E quanto mais nós buscamos, mais nós crescemos, mais nós vemos que nós não sabemos nada e precisamos buscar mais e mais e mais. E isso vai só crescendo, né? É um amor assim que só cresce, Só cresce dentro de nós. E quanto mais a gente busca, mais, igual você falou, a gente vê que não é nada Não e que é precisamos nada, que precisa de muito mais. É constante. E precisamos também que o Espírito Santo ministre nos nossos corações, né? Sim. Que prepare o solo do nosso coração para o entendimento da palavra, que abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, né? Então nós precisamos ter essa vida devocional com o Senhor. Sim, verdade. Né? Verdade. Eu espero então que vocês tenham gostado, que tenha sido edificado com isso, né? Com essa série que nós fizemos, né? Do livro de Romanos. E que Deus possa abençoar grandemente vocês e que venha uma fome, né, dentro no coração de vocês pela palavra do Senhor, pelo estudo das Escrituras, né, que nós não sejamos crentes mornos, né, mas sim fervendo ali, né, quentes no Senhor, né, porque é isso que lá em Apocalipse ele vai falar, né, que nem frio nem morno, tem que ser quente mesmo, né. Então essa comunhão faz com que às vezes você tá um pouquinho desanimado, mas aí o seu irmão, né, já tá em outra. Deus é tão perfeito que ele coloca pessoas, né? Ele faz isso, né? Quando você tá um pouquinho desanimado, tá lá o seu irmão que vem e te fortalece. Isso é a comunhão, né? Para isso que Deus deixou a igreja, para que nós andemos então em comunhão com os nossos irmãos, um fortalecendo o outro. Exato. Muito obrigado por ter nos acompanhado, né? E como o Dari disse, espero que vocês permaneçam aí na busca da palavra do Senhor para estarmos firmes, fortalecidos, né? E nesses dias que a gente tá triste, desanimado, Deus manda alguém sempre para estar do teu lado, um irmão para te fortalecer. Mas também você pode buscar a Deus, orar ali, pedir para que o Santo Espírito venha e traga essa paz, essa alegria e que renove suas forças para você buscar mais a palavra de Deus, você andar um pouquinho mais, né? E se aprofundar, ler, né? Meditar, é importante meditar nas Escrituras, né?
tirar um tempinho do seu dia para você fazer o seu devocional. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Verdade. Eu falo assim por experiência, né? Porque você ter uma comunhão é uma coisa tão, assim, nós não conseguimos Não dá pra explicar, é só nem viver. explicar em palavras, porque é algo assim, é um fortalecimento tão grande, né? Que no mundo, o interfone, não repare. No mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E pela palavra dele a nossa fé vai fortalecendo, né? Vai sendo fortalecida. Sim. E nós vamos crendo, né, no milagre, na espera do nosso Senhor, e que Ele continua nos guardando, né? Sim, e temos que estar preparados para a volta dele. Sim, não é verdade? Então é bom buscar mesmo a palavra de Deus para a gente estar fortalecido aí no Senhor. Amém, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Nós vamos orar, né, para que Deus possa abençoar a sua vida e agradecer por você ter sido fiel e ter nos acompanhado aqui na palavra do Senhor, nesse estudo, nesse devocional. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos lá, pode orar. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida, Pai. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter nos conduzido, Pai, a esse devocional, a levar a Tua palavra, Pai, a estar em Tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor esteja sobre essa vida nesse momento, Pai, que essa semente aí tenha sido plantada, Pai, mas que ela esteja em uma terra que ali absorva ela e que cresça, Pai, para honra e glória do Teu nome, Pai querido. Eu peço, Pai querido, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, que o Senhor entre dentro desse lar, Pai, com Teus anjos, Pai, com Teu amor, Pai, com a Tua restauração, com a Tua cura, Pai querido. Faz provisão, faz milagre nessa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse devocional, por esse estudo, Pai. Nos ajuda, nos fortalece para seguir ali todas as doutrinas que Paulo nos trouxe, Pai, para honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.